Fala devs, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev+, e no conteúdo de hoje a gente vai dar continuidade àquele entendimento ali sobre declaração de variáveis, só que trazendo um conceito bem bacana já com mão na massa ali pra gente entender como esse comportamento que a gente vai ver aqui agora funciona. Então se você embarcou nessa jornada para aprender Golang e incrementar aí seus conhecimentos sobre a linguagem, bora pro vídeo. Seguinte devs, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois conceitos interessantes aqui na linguagem Go, que é o conceito de constantes e um outro que a gente define como iota. Na verdade ele é chamado de iota, né? É um nomezinho bem estranho, né? Mas vocês vão ver como ele é bem interessante no final das contas. Mas tá, você falou no último vídeo que a gente só utiliza uma única maneira para declaração de variáveis, que é usando a palavra-chave var. De fato, porém a gente também trabalha com constantes, só que de uma maneira menos difusa como a declaração convencional de variáveis, né? A gente utiliza ali constantes em conceitos específicos dentro da linguagem, de uma forma que a gente não costuma muito utilizar ali com a declaração de palavras-chave var, né? E aí, como que funciona isso? A sua declaração ela é bem simples, da mesma maneira como a gente conhece e está acostumado. Basta usar aqui a palavra-chave const e passar ali o nome e atribuir um valor para ela. E aí eu vou fazer um print ln aqui, só que eu vou fazer sem usar o fmt, porque em um shorts aqui do canal eu fui refutado pelo fato da linguagem ter que importar um fmt, um pacote externo entre algumas aspas, né, para poder fazer um print. E não, a linguagem tem aí um pacote que possibilita fazer isso. Então se eu vim aqui rodar, ele vai externar ali o nosso output da mesma maneira como se eu estivesse usando o fmt aqui. Existem algumas particularidades que o fmt traz e que os prints tradicionais da linguagem não possuem, porque se bem que o fmt ele é um pacote da própria linguagem, depois a gente vai dar uma passada mais aprofundada por isso, para vocês entenderem como que essa questão de importar recursos, entre aspas, externo funciona. Mas enfim, dado o print aqui da nossa constante, só que o que acontece? Da mesma forma como a gente trabalha em outras linguagens, quem vem do universo JavaScript aí, eu não consigo reatribuir esse cara, né? Ele vai ficar dando erro aqui para mim, erro cannot assign name, né? Eu não posso reatribuir valores para ela, nem tampouco alterar aqui a sua tipagem. E talvez também não fazer uma atribuição em um outro momento, como a gente tá fazendo aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ele até recebeu o valor, só que ele vai dizer que eu perdi ali a tipagem de início, né? Então se eu passar para ele aqui um string, por exemplo, ele vai identificar aqui e vai dizer que eu não posso fazer uma nova atribuição para esse tipo de variável, né? No caso aqui essa constante. Bom, entendido sobre esse caso, o que é esse iota, né? Esse nome bem engraçado aí, né? Na verdade a gente escreve ele dessa maneira, iota. O que é esse cara? Se a gente vir aqui na documentação da linguagem, a gente vai ver que ele se refere a esse iota como um identificador usado em constantes, né, no caso da declaração de constantes, para simplificar a definição de incrementos numerais, aqui no caso, né? E aí por conta disso a gente pode usar expressões de forma a tornar os nossos comportamentos enumerados. Na prática, o que significa isso? O iota, esse carinha, ele trata de auto-incrementar uma sequência de constantes declaradas. Então, no vídeo passado a gente aprendeu ali sobre a declaração de variáveis globais, né? E aí a gente consegue criar um escopo para poder declarar várias variáveis ali, né? Isso funciona também com as consts. E aqui, se a gente observar o exemplo, o que ele está fazendo é iniciar uma contagem ali com o iota e atribuir um valor incrementado para cada um desses, no caso aqui dessas extensões aqui de tamanho, né? A gente tem ali o tamanho para o kilobyte, e aí essa notação está fazendo com que ele calcule o valor de forma binária, isso, 0 e 1. Como eu costumo dizer, a linguagem Go ela é uma linguagem simples e de fácil aprendizado, porém ela é uma linguagem muito computacional, então volta e meia a gente vai estar lidando aí com recursos de fato bem informáticos, vamos dizer assim. E aí ele está fazendo aqui o incremento para cada vertentezinha dessa aqui, né? No caso ele vai colocar ali o tamanho total do kilobyte, do megabyte, do giga, do tera e por aí vai. Bom, mas o que tem de interessante nisso e como que a gente pode utilizar esse cara aqui dentro desse nosso contexto? Para isso a gente vai criar um projetinho e que vai ter sim muitos conceitos aqui que a gente ainda não viu, porém vocês podem ficar tranquilo que eu vou passar por cima aqui de forma acelerada, mas o final das contas é somente para mostrar para que serve e aplicado a um caso de uso mais próximo da realidade ali, a utilização de const e do nosso iota aí, né?
Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar... Aliás, eu vou passar aqui para vocês do que se trata esse projeto, né? O que a gente vai fazer aqui é meio que um controle de status de pedido, né? Inicialmente o projeto representa isso, né? E aí a gente vai criar alguns status aqui para a gente poder manipular utilizando as constantes e utilizando o IOTA, né? Então fica conosco aqui que vai ser bem interessante. Bom, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui de início um type, eu vou definir um type na verdade, né? E aí eu vou chamar esse type de order status. E aí eu vou dizer que ele é do tipo inteiro. Beleza, a primeira coisa que eu fiz aqui foi declarar esse tipo. Bom, então eu sei que tudo que eu passar para esse tipo aqui, ele vai ser do tipo numérico, né? Ele vai ser um inteiro ali. Por padrão, como a gente já viu, ele é do tipo int32, mas a gente poderia definir aqui um 64. Poderia, mas faz sentido para esse caso? Não, porque eu estou trabalhando com valores menores, são valores sequenciais. É isso que o IOTA vai fazer para mim. E aí, logo na sequência eu declaro aqui a nossa série de variáveis que o IOTA vai manipular. Então vou declarar aqui um pending. E aí eu vou declarar aqui também um processing, um shipped, um delivered e um cancelado. Basicamente um pendente, um processando, um entregue, enviado. Nossa, um entregue e um cancelado. E onde que entra o IOTA nesse contexto? Se vocês observarem aqui, eu criei um tipo chamado order status. E aqui estão os nossos status, né? Os status do nosso pedido. Então eu posso muito bem vir aqui nesse primeiro status e colocar o order status e passar para ele aqui o nosso famigerado IOTA. E aí se eu vier aqui e fizer um print, na verdade eu vou executar aqui dentro da função, faz mais sentido. Vou chamar o print ln ali de novo e vou puxar aqui status por status. Pending, e aí ele vai puxar o restante aqui para mim. Se a gente executar esse carinha, note o que ele gerou. Ele gerou ali a partir do 0, primeiro index dele, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Então se a gente pegar aqui, a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4. E aí aquele exemplo que a gente viu ali na documentação, traz essa notação aqui. Então se eu fizer aqui um log mais uma vez, ele vai calcular cada um desses valores multiplicado de acordo com o valor no sistema binário desses carinhas. O que não vem ao caso, mas só para vocês entenderem, de acordo com aquilo que a gente viu ali na doc. Belezinha. Só que note, para controle de pedidos, no caso aqui um sistema mais real, não faz sentido que eu passe esse 0. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar um operador do Go, que é esse underline. O que significa esse underline? Quando eu utilizo esse cara aqui dentro da linguagem, de algum recurso da linguagem, significa que eu estou desconsiderando algo. Então essa é a maneira que eu encontro para desconsiderar ali o nosso recurso de dentro da nossa lista. Então o que eu quero fazer? Eu vou dizer que aquele cara que eu estou desconsiderando, ele é do tipo order status e eu vou passar o IOTA aqui para ele. E aí se a gente fizer aqui o nosso log novamente, note que o 0 foi embora, né? E agora sim a gente tem os nossos status ali de forma enumerada. É isso que ele quis dizer lá na documentação relacionado a esse cara, porque a gente pode criar vertentes enumeradas para poder fazer aí o controle das nossas constantes. Ele só é utilizado nessa notação? Sim, somente. Porque ele precisa fazer essa checagem. Então, se eu não tivesse nenhuma outra aqui, obviamente ele ia diminuir aqui a quantidade de index, né? E se eu aumentar aqui, ele vai aumentar da mesma forma, só que ele serve para controle de constantes. Então a gente só pode usar ele dentro desse contexto. Mas seguindo aqui com o nosso projeto, a gente já tem aqui as variáveis declaradas para o nosso order status, e elas estão enumeradas de forma ali que a gente precisa. E aí o segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável e vou chamar essa variável de order status map. Order status map, beleza. E aí vou passar para ela aqui o nosso map. O map é um recurso da linguagem Go que nos permite criar, entre algumas aspas, objetos, porque a linguagem Go ela não trabalha diretamente com o conceito de objetos, mas a gente tem algumas questões, alguns recursos da linguagem que nos permite criar essas estruturas. E aí eu vou fazer o que? Eu vou mapear dentro de order status, aqui do nosso tipo, eu vou mapear as strings. Então, o que o map ele faz, na verdade? Ele vai fazer o mapeamento de um determinado recurso e concatenar com o recurso de saída. Aqui, por acaso, eu estou pegando tudo que está dentro aqui do nosso order status. A partir do momento que eu fiz o tipo, que eu apliquei o tipo aqui para o nosso underline, que está desconsiderando, ele e o IOTA automaticamente atribuem
eles entregam essa tipagem para os demais valores. E aí tudo que está aqui passa a fazer parte desse mesmo tipo e, consequentemente, eu vou conseguir pegá-los aqui dentro. Então, se eu vier aqui e fizer isso, ó, olha o que a gente tem aqui dentro. Ó. Eu tenho pending, eu tenho processing, eu tenho shipping, e aí lá por baixo, ó, aqui em cima, na verdade, né, eu tenho os demais valores. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu posso começar a declarar esses caras aqui. Deixa eu só achar aqui o pending que estava por aqui em algum lugar. Tá aqui, pending. E aí eu vou dizer que eu vou estar concatenando com a string de saída. E a string de saída eu vou chamar de pendente. E vou fazer a mesma coisa com os demais. Processing, processando, shipped enviado, entregue e cancelado. Beleza, criamos o nosso objeto mapeado aqui a partir do nosso order status, aqui do nosso tipo declarado, né? E aí o próximo passo vai ser criar uma função que vai servir para instanciar o nosso order status e retornar ali as strings de saída de acordo com o mapeamento que a gente fez. E aí a gente vai conseguir definir os nossos status, repassando, transformando eles em string e retornando aí para quem precisar utilizar a instância do order status, né? Como que a gente faz isso? Eu vou declarar aqui uma func, e aí vocês podem ver ali a sugestão do Copilot, mas eu vou passar aqui o OS, que é a mesma coisa que order status, de forma abreviada, e vou passar aqui o nosso order status. E agora eu declaro aqui o nome da função como string, ou posso colocar aqui como setString também, não tem problema, pode ser qualquer coisa, e ela vai retornar para a gente uma string. E aí o que acontece aqui? Por que eu estou passando isso? É bem confuso, né, de início? Por que eu estou passando isso na frente do nome da função? Porque isso daqui significa que eu estou atribuindo para a variável que eu estou criando o nosso order status. Ah, Paulo, não poderia ser aqui dentro? OS order status? Nesse contexto não, porque aqui eu estaria utilizando os valores para dentro dessa função. Nesse caso, com essa anotação que eu estou fazendo, é capturando o valor da instância e redistribuindo para quem precisar utilizá-la sem a necessidade de eu ter que utilizar a função. Então é um benefício que a linguagem traz para a gente aí. Mas não vamos nos reter nisso agora, porque a gente vai ter um tópico específico sobre isso, mas na frente a gente vai falar de forma bem detalhada. Beleza. O que a gente vai fazer aqui na sequência? Como eu estou recebendo ali os nossos status, digamos que em algum momento o nosso usuário ali coloque um status que, aliás, digamos que o nosso sistema está programado de forma que permita, vamos imaginar um cenário aqui, que permita que eu passe um status diferente. Vamos dizer que essa ação ela é manual e eu não tenho isso controlado, né? Então, dentro dessa instância, o que a gente vai fazer? A gente vai garantir que os nossos status sejam exatamente aqueles que a gente está passando, e caso o usuário passe um status diferente, ele vai retornar ali um status desconhecido. Então, eu vou verificar que se status, que é uma variável que eu estou criando, e o ok, que é uma variável booleana, se eu receber aqui o nosso mapeamento, pegando ali o que está vindo da instância do nosso order status, ou seja, tudo isso daqui, ele vai verificar se isso aqui é verdadeiro. Caso seja verdadeiro, detalhe, isso aqui eu poderia chamar de qualquer nome, eu poderia colocar aqui verdadeiro e atribuir aqui para verdadeiro. Mas só por questão de escrita aqui a gente vai poupar tempo e para a gente poder avançar aqui um pouco mais rápido. Então, o que eu estou fazendo? Criei a variável status e criei a nossa variável booleana. Se a nossa variável status receber algum status do que a gente está passando aqui, e se isso for verdadeiro, ele vai retornar para a gente ali o nosso status. Caso contrário, eu posso emitir o else aqui nessa anotação, eu vou colocar aqui status não encontrado ou desconhecido. E aí tudo bem, a gente já tem aqui a instância criada para o nosso tipo que nós declaramos aqui em cima, que contém o nosso order status e que foi mapeado aqui. A intenção desse mapping é simplesmente traduzir, tá? A gente está passando aqui pending para a gente não ter que declarar lá no sistema de forma visual para o nosso cliente que aqui vai estar pending. Poxa, pending, shipped. Coloca ali na linguagem que o cliente consegue ler, né? Então a gente está fazendo o sistema se comunicar com o cliente. Beleza. Tratada essa primeira etapa aqui dos nossos status, a gente pode criar aqui um type e eu vou declarar esse type como um struct, né? Um struct nada mais é do que uma estrutura. Então eu posso, a partir desse cara aqui, definir um modelo para algo que eu quero criar de forma instanciada, né? Então, se o mapping eu tenho uma opção para criar um objeto, a struct me permite mais ou menos a mesma coisa. Só que como o próprio nome já sugere, ela é um struct, né? Ela trata de estruturar as coisas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou definir para ela aqui um id que é um inteiro,
eu vou definir um cliente, né? Um client aqui, que é uma string, só para a gente poder passar o nome do cara lá. E vou definir aqui um status que vai ser do tipo order status. É isso, deixa eu só voltar aqui. Status, que vai ser do tipo order status. E aqui, implicitamente, a gente tem tudo que está aqui na instância que está recebendo o nosso tipo, né? E aí a gente já sabe de qual aqui se trata dos nossos status propriamente dito. Beleza. Antes da gente de fato começar a mexer nesse cara, o que a gente precisa ter em mente aqui é que a gente precisa atualizar o nosso status, né? Então eu já tenho o mapeamento aqui do meu objeto de status, como que eu quero que ele se apresente para o nosso usuário. Eu já tenho aqui uma função que vai fazer a checagem desse mapeamento, né? E aí a gente tem aqui já o tipo do nosso pedido. Isso aqui nada mais é do que como que o nosso pedido vai se comportar ali para o nosso cliente. Então, vou salvar aqui. A linguagem tem umas paradinhas de deixar isso aqui bem organizado, mas por acaso aqui o meu não está funcionando. Mas vamos que vamos, né? Então a gente tem aqui a declaração da estrutura do que vai ser o nosso pedido. Só que a gente também precisa atualizar o nosso pedido, né? Então se eu vier aqui colocar um order, né? Vou colocar order aqui e vou pegar o apontamento ali da nossa struct. Então implicitamente eu estou declarando para essa order tudo o que está ali dentro da nossa struct, né? Então a gente vai ver isso aqui um pouco mais na frente. A gente vai chegar lá, né? Então da mesma forma como eu fiz aqui com essa instância, né, declarando a instância aqui para o setString, eu estou fazendo também dentro aqui da nossa função que eu vou chamar de update status. E aí esse update status, ele vai receber ali um new status, nossa, escrita hoje tá cruel, que vai ser do tipo ali do nosso order status. Então já sei que aqui dentro eu tenho tudo que está declarado no meu order status, de tudo isso aqui que está para trás que vocês já viram. E aqui eu estou atribuindo para a nossa order, de fato, eu estou apontando para dentro da nossa struct. Tanto que eu passar o mouse aqui sobre ela, vocês veem que tem a nossa estrutura ali bonitinho, como a gente já declarou aqui em cima. Então, como que a gente vai fazer para esse cara atualizar o status ali? Eu vou simplesmente pegar aqui a order, e aí essa parte interessante, ó, e vocês vão ver que a partir desse momento que ela está instanciada com a nossa struct ali, eu consigo ter acesso às propriedades ali da nossa estrutura. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o status vai receber o novo status. E aí esse novo status ele tem que estar vinculado ao que está aqui no nosso tipo e ele vai passar pelo nosso mapeamento. Caso ele não encontre, ele vai retornar o status desconhecido. Então vamos para frente. Agora que a gente entra aqui na função principal, né? Deixa eu apagar esse cara daqui por enquanto. E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer é criar de fato o nosso pedido. Então eu vou criar uma variável aqui, order, só para não ficar repetido, porque não tem nada a ver, que estão em contextos diferentes, que o escopo é outro. Eu vou criar essa variável order e vou passar para ela ali a nossa struct. E a partir de agora eu declaro o que é de fato o meu pedido, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para dizer que é o número da nossa comanda ali. Vou dizer que o cliente é o João e vou colocar o status aqui dele como pending, né? Na verdade a gente está passando o que está dentro lá do nosso order status. Por quê? Porque a gente já tem a instância dele declarada aqui na nossa struct, né? Na verdade. Então eu consigo ter acesso a esse pending aqui, da mesma forma como eu consigo ter acesso a qualquer um dos outros status aqui, ó, como vocês podem ver. No caso aqui eu optei deixar por pending, né? E aí o que acontece? A gente poderia desenvolver aqui um sistema para fazer toda essa parte de atualização e tudo, mas eu acredito que aqui já tem informações legais aqui para assimilar nesse primeiro momento. Então o que a gente vai fazer? Eu vou só colocar aqui um fmt e vou chamar o nosso println e vou passar aqui o seguinte. Eu vou dizer que o pedido order.id, que a gente está pegando aqui o número do pedido, né? E vou passar para ele aqui o nome do nosso cliente e o status, né? Cliente que eu estou pegando o order.client e o status aqui eu estou pegando o order.status e a nossa instância lá da variável. Então isso aqui é opcional, tá? Eu vou pegar aqui a sugestão de log e vou rodar aqui o go run para vocês observarem. O que a gente tem aqui? O pedido 1, 2, 3, 4, 5, 6 do cliente João está com status pendente, né? Essa instância, como a gente já declarou, como a gente já instanciou, na verdade, o nosso order status, se eu omitir a declaração dessa função aqui,
ele vai executar o nosso log normalmente, ó. Só que o que acontece? Ele identificou o nosso pedido ali pelo enumerador dele, no caso pelo pend, né? Que seria o número 1 da sequência. A gente tem o número 0 que tá desconsiderado, o número 1, o número 2, o número 3, o 4 e o 5. Então, a gente chega aqui nesse carinha e passa ali o setString novamente para ele capturar a string do nosso pedido. E aí o que acontece? Para eu poder atualizar esse status, imagina que a gente está aqui numa rotina e aí keys, né, o operador lá recebeu o pedido novamente, estava pendente, e ele vai colocar o pedido para processamento, né? É só eu vir aqui, declarar o meu order e puxar a função updateStatus. Por que o updateStatus? Porque eu já estou declarando, eu já estou instanciando ela aqui dentro da nossa struct, né? Eu estou pegando aqui o apontamento da nossa order, que é a nossa struct, e estou definindo ela aqui para dentro da nossa variável order, do nosso pedido. E aí o que eu passo para esse cara aqui? Eu posso passar um status novo, né? No caso que eu vou passar o processing, que ele vai puxar ali também do nosso order status, né? E aí o que acontece? Se eu vier aqui novamente e fizer um novo print, né? Vamos observar o que acontece. Ele alterou aqui o status para processando. E aí da mesma forma, se eu vier aqui declarar para shipped e depois executar novamente o novo log, ele vai declarar ali para enviando. Então, só para vocês verem ali o nosso grandioso Iota trabalhando de fato, né? Eu vou omitir aqui esse setString, né? E aí vou puxar novamente os logs dos três e vocês vão ver aqui o enumeradorzinho dele em funcionamento. Muito bacana, não é mesmo? É um códigozinho um pouco extenso, mas assim, repleto de coisas interessantes que a gente ainda não viu, mas que a gente vai tratar ponto a ponto aqui de forma bem minuciosa, porque a minha intenção é que vocês entendam aqui como que funciona a linguagem e o quão simplificada ela é na forma de declarar suas estruturas. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje é esse, conteúdo mais um conteúdo de Go, né? A gente vai evoluindo aqui nossa playlist pouco a pouco e eu espero contar com vocês sempre aí. Grande abraço e até a próxima.